Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui no IB Concursos. Tá todo mundo bem? Todo mundo em paz? Boa noite, professor. Comecei a acompanhá-lo no YouTube e você é nota 10, mas que bom que a senhora me acompanha. Muito obrigado, tá? E vamos lá, meus amores. Bora cuidar na aula. Deixa eu mostrar aqui o material para vocês. Vamos lá. Eu acredito que todos e todas estão com este material em mãos, né? Acredito que está todo mundo aí com um caderno de questões em mãos, creio eu, e espero muito que vocês estejam com esse caderno em mãos, tá? É importante já deixar clara uma coisa para vocês. Todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria de vocês, vai fazer prova da UPA, confere? Ou eu estou ficando doido? Confere, não confere, tudo certo, beleza. Gente, ponto muito importante, tá? A UPA, ela é uma banca gramatiqueira em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Pessoal da coordenação, por gentileza, se puder fixar minha tela para todo mundo. Obrigado! Pessoal aí da coordenação, se puder fixar minha tela para todo mundo, por favor, faz isso para mim. Fixa minha tela para todo mundo. Beleza, show. Sara, melhorou? Melhorou para ver, meu bem? Show. Então vamos aqui. A UPA, ela é uma banca muito gramatiqueira. Então o primeiro ponto que vocês têm que ter cuidado é estudem gramática, estudem as regras, não façam uma prova da UPA esperando que majoritariamente o que vai cair ali é interpretação de texto, porque não é, tá? Majoritariamente o que cai na prova da UPA é gramática. Normalmente, diferente de outras bancas que fazem 30-70, o que eu quero dizer por 30-70? 30% da prova de compreensão e interpretação textual e 70% da prova de gramática. A UPA não faz isso. Ela não segue esse padrão sempre, tá? Existem situações em que a UPA ela reduz, que é o que na maioria das vezes acontece, ela reduz a quantidade de questões de interpretação textual e compreensão leitora e aumenta as questões de gramática, tá? Lógico que isso depende de uma série de fatores, mas, de qualquer maneira, o ideal é que a gente já tenha esse cuidado, já tenha esse zelo de perceber que a UPA ela vai cobrar muito mais gramática do que interpretação de texto e outras coisas, beleza? Dito isso, pessoal, ponto importante, meus amores, é o seguinte: vocês precisam, não tem para onde correr, tá? Pelo menos o primeiro texto que aparecer na prova de vocês, vocês têm que ler, beleza? Não tem para onde correr. A UPA, ela sempre coloca, pelo menos ali, uma ou duas questões que vão obrigatoriamente exigir a leitura do texto. Então, não tem o que fazer, beleza? A leitura do texto é obrigatória, a leitura do texto, ela é, sim, necessária, tá? Beleza? O teste da viagem. Se você quer saber se seu relacionamento vai de mal a pior, faça uma viagem para algum lugar paradisíaco. Se vocês brigarem na Itália ou na França, é porque não há compatibilidade. Descobrirá que a tristeza... Só um minutinho, gente. Descobrirá que a tristeza não era uma fase da convivência. Os instantes alegres é que foram exceções. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa observar numa situação como essa, tá? Ele já está dizendo para você, ele já está levantando aqui para você, e aí se liga nisso, tá? Ele já está levantando aqui para você o seguinte: olha, existe aqui uma oposição de ideias. Já no comecinho do texto, essa oposição de ideias, ela é levantada, beleza? Então, isso é algo que, por favor, prestem sempre atenção. Em situações como essa, vocês já não têm o que fazer no sentido de
existe uma oposição de ideias, essa oposição, ela é, sim, inquestionável. Beleza? Espero que eu tenha conseguido deixar claro para vocês o que eu tô querendo dizer. Beleza? Vamos lá, voltando aqui. Viagens são testes de amor. Os mais ferrenhos e imbatíveis exercícios de resistência emocional, até porque a viagem depende mais de quem o acompanha do que dos pontos visitados. Um fardo ao seu lado, um tipo chato e rabugento, é o suficiente para não ter ânimo de largar a cama do hotel e conhecer a cidade. Já quando ocorre o inverso, existe a parceria bem-humorada. Gafes viram histórias inesquecíveis. Você se reapaixona por seu cônjuge. Você tem certeza da escolha certa. A receita é esta. Se nos momentos bons nada funciona no passeio, o casamento se dissolveu. Mas se nos momentos ruins tudo continua bom, o casamento se renovou. Eu levei um sermão porque estava mascando chiclete em uma ópera na Acrópole de Atenas. Depois de passar um dia inteiro na rua, já preocupado com mau hálito, fui abrir uma embalagem na surdina e uma senhora se levantou, virou para mim e disse: é proibido se alimentar durante as apresentações. Lembro ainda que quase não entramos no país helênico por minha culpa. Na alfândega da Europa, em Roma, na hora de mostrar meu passaporte, moedas no meu bolso vieram junto. O policial esbravejou, gritou de verdade: não me corrompa com seu dinheiro. Jamais alguém seria subornado por 40 centavos de euro. Ele me devolveu o passaporte e concluiu: me entregue quando estiver limpo. Nossa viagem consistiu num dueto perfeito. Ela falando outros idiomas, eu completando com a mímica. Na viagem, percebemos que a harmonia entre nós era essencial à felicidade do passeio. Amar é como encontrar seu parceiro de dança, aquele que não pisa no seu pé, que entende o seu ritmo, que se ajusta ao seu espaço. A melodia vem do lar, bem antes dali. Vocês entenderam ou não entenderam o que... Vocês entenderam ou não entenderam o que estava aqui? Bora, eu quero ouvir de vocês. O que vocês entenderam daqui, pessoal? Essa é a hora que vocês falam comigo. Se vocês estão me dizendo que vocês entenderam, eu quero saber, por gentileza, o que vocês entenderam daqui. Por favor. E aí? Reconheci... Elaine, é a prova de Mombaça, tá? É a prova de Mombaça mesmo. Mas eu quero saber o que vocês entenderam. A Sara disse que não entendeu muito. Tem mais alguém na mesma situação da Sara ou tá tudo certo? Fala, Ronald. Luana não entendeu. Ok. Gente, vamos aqui. Deixa eu trocar uma ideia com vocês. A primeira coisa que eu preciso que vocês percebam é o seguinte. No início, professor, licença. Pois não. No início, a gente até começa a compreender, mas do meio para o fim, a gente acaba que o texto apresenta uma linguagem muito implícita. E aí faz com que a gente não compreenda do que de fato ele vem a retratar. Entendi. Vamos lá, gente. Vocês notaram que eu tenho um autor que ele fala sobre o cotidiano? Primeira coisa que eu pergunto. Ah, professor, mas o meu cotidiano não é ir para a Europa. O meu cotidiano não é ir para a Grécia. O meu cotidiano é viajar para Calcaia. Meu cotidiano é viajar para o Cumbuco. Meu cotidiano é ir para o Icaraí. Enfim, de todo jeito, o que é levantado aqui é o cotidiano de casais. Então, o autor, ele levanta que viagens são um teste. Mas um teste para quê? Para a identificação da saúde de um relacionamento. Beleza? Então, o primeiro ponto é entender que esse é um texto em que o autor ele levanta um fato cotidiano. Ah, professor, repito, mas eu não viajo para esses lugares. Beleza, mas você viaja. Você já viajou com o seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada.
E aí, as situações que acontecem durante essa viagem podem ser situações que vão te gerar uma carga de estresse muito grande, ou situações que vão te gerar aí lembranças engraçadas. Exemplo, vou dar um exemplo. Eu viajei com a minha esposa no final do ano e foi muito engraçada a reação da minha esposa vendo os peixes, perdida, desorientada, vendo um monte de peixinho. Então, aquilo ali poderia, meu Deus, tá me fazendo passar vergonha, porque nunca viu peixe. Mas aquilo me trouxe me fez criar uma lembrança engraçada. Então, o que o autor levanta aqui é: se você, ao viajar com seu parceiro ou com a sua parceira, não se diverte, se os momentos de estresse são mais constantes que os momentos de diversão, o relacionamento de vocês morreu. É isso que o autor levanta. Melhorou agora para entender? E aí o que ele faz? Ele vai trazendo situações ligadas à viagem dele, tá? Jobson, onde é que tá? Tá bem aqui, ó. A partir daqui, ele vai levantando coisas que ele viveu nesta situação que ele tá mostrando aqui pra gente. Beleza? Tudo bem? Deu para vocês entenderem aí o que eu quis dizer? Melhorou? Para quem não tinha entendido, ficou mais fácil agora? Pegar a ideia? Show! É isso que vocês precisam observar, tá? Tenham muita atenção. Tenham muita atenção nisso, beleza? Porque é o tipo de texto que, por incrível que pareça, gente, não é um texto de leitura difícil, tá? Esse é um texto de leitura simples, esse é um texto fácil, com poucas informações a serem processadas, beleza? Primeira questão, vamos lá. O teste da viagem, de Fabrício Carpinejar, explora o impacto das viagens sobre os relacionamentos amorosos, sugerindo que elas podem revelar a verdadeira natureza da convivência entre um casal. Quando ele diz sugerindo que elas podem revelar a verdadeira natureza da convivência entre um casal, o que está querendo se dizer é o seguinte: a saúde do relacionamento, que foi o que eu expliquei para vocês lá em cima, beleza? O que se fala aqui é sobre a saúde do relacionamento, tá? Vamos lá. Indique a alternativa que correta e respectivamente. Correta é a certa, beleza? Quando eu falo do correto, eu falo do que é certo. Quando eu falo respectivamente, eu estou informando para você, candidato, que eu preciso que você respeite a sequência ou a ordem. Beleza? Então você precisa respeitar a sequência ou ordem. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. É um conto? Não, não é um conto, tá? É um artigo de opinião? Também não. Beleza? Não é um artigo de opinião. Vamos pensar aqui, ó. Ele aponta que o artigo de opinião é o gênero e que a tipologia, beleza? Ou seja, o tipo textual é dissertativo argumentativo. Não é, tá? Quando eu tenho texto dissertativo argumentativo, eu tenho a defesa de um ponto de vista, beleza? Sempre que eu tiver texto dissertativo argumentativo, eu tenho a defesa de um ponto de vista, e não é isso que o autor está fazendo. Ele não quer convencer você. Ele quer literalmente mostrar o ponto de vista dele. Se você se convenceu ou não, tudo certo. Não é esse o propósito dele. Tudo bem? Deu para entender o que eu quis dizer, né? A ideia do autor aqui, em momento nenhum, é defender um ponto de vista. Ele expõe, né? Ele expõe minoritariamente. Professor, eu nem sei o que é minoritariamente. Minoritariamente é a minoria. Beleza? Então, quando eu digo que ele minoritariamente argumenta,
Isso quer dizer que eu não posso entender que o que é minoritário, presta atenção no que eu vou dizer, o que é minoritário não pode, não deve e não vai ser predominante. Tudo bem? Deu para entender? Ficou claro para vocês? Essa é a hora que vocês respondem, viu, gente? KKK. Vamos lá. Crônica dissertativo narrativo. Pessoal, não existe uma tipologia dissertativa narrativa. Existe uma tipologia dissertativa argumentativa. Dissertativa narrativa é algo que não existe. Tudo bem? Por este motivo, item D de jeans, tá? Eu tenho uma crônica, porque como eu falei para vocês, lá em cima, eu tenho um narrador que fala sobre um fato do cotidiano, ele levanta aqui uma situação do cotidiano, que é uma viagem de um casal, tudo bem, e eu preciso entender isso, tá? Eu preciso entender muito isso. Tudo bem até aí? Professor, entendi, professor, não entendi, e aí? Que vocês me dizem? Deu para entender, né? Ficou claro para todo mundo. Como podemos diferenciar... Peraí, deixa eu responder em ordem. Deixa eu responder na ordem. Elaine foi a primeira? Foi. Ainda confundo gênero com tipologia. Tipologia é mais abrangente, né? Tá? Quando você fala de tipologia, Elaine, você está falando de uma família, tá? De textos. Deixa eu deixar aqui no material. Quando eu falo de tipologia, eu estou falando de vários gêneros que têm características similares. Ou seja, que têm similaridades. Professor, o que é similaridade? Similaridade são coisas parecidas. Então, eu estou dizendo que, por exemplo, a crônica, o conto, a novela, eu estou falando que esses gêneros, eles são gêneros da tipologia narrativa. Por quê? O que faz esses gêneros serem gêneros de uma mesma tipologia? Esses gêneros têm características similares. Jobson, não estou entendendo. Que características similares? Se eu pegar um conto ou uma crônica, por exemplo, a crônica ela vai narrar um fato cotidiano, seja esse fato ficcional ou não. A crônica sempre está ligada a um fato do cotidiano e ela é uma narrativa curta. O conto, ele não necessariamente está ligado ao que é cotidiano. E o conto, ele vai ter uma extensão, um tamanho maior do que o tamanho da crônica. Melhorou, Elaine? E Patrícia, acho que eu respondi a dúvida da senhora também nessa resposta que eu dei. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu respondi a dúvida da senhora também, Patrícia. Pode explicar mais uma vez? O áudio baixou. Cícera, meu amor, o que você precisa que eu explique novamente, por favor? José de Gleison, pode falar, meu querido. Ficou com alguma dúvida? Ok, vamos lá então. Explicada a tipologia, beleza, questão de número 2. O texto discute como uma viagem pode funcionar como um teste para a qualidade de um relacionamento. Eu quero levantar aqui para vocês uma coisa que a maioria das pessoas não olha, tá? A maioria de vocês não olha para isso. Professor, não olha para quê? Do que o senhor está falando? A maioria de vocês não olha para o seguinte fato. O comando das questões, ele muitas vezes, ele nos ajuda a compreender algo que nós não compreendemos anteriormente. O comando dessa questão, por exemplo, ele mostra para você qual é o assunto
do texto. Então, ele mostra aquilo que está sendo discutido no texto, tá? Deixa eu voltar aqui para a primeira, pessoal. O José Edgleison disse que não compreendeu C e D. É porque, Edgleison, não existe, meu amigo, uma crônica dissertativa narrativa, beleza? O que existe é a crônica. Se no item C eu tivesse isso aqui, ó, crônica argumentativa, aí tudo bem, beleza? Se eu tivesse isso aqui, tudo certo, mas não é o que eu tenho, beleza? Não existe uma crônica dissertativo-narrativa, existe a crônica argumentativa. Se esta expressão tivesse aparecido, tudo bem, tudo certo, mas não foi este o caso. Melhorou para você, meu querido? Ficou claro? Show, maravilha. Voltando aqui para a segunda questão, gente. Então, vocês conseguem perceber que eu tenho aqui no comando o assunto do texto. Jobson, por que você está falando isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Muita gente disse para mim no começo da aula, quando eu perguntei, o que vocês entenderam do texto? Muita gente falou para mim, não entendi nada. Ou então, não entendi. E aí é o ponto, tá? Quando você não entende um texto, muitas vezes, em provas da UPA, se você olhar para as questões iniciais, essas questões, em vários momentos, vão trazer para você o assunto, a finalidade, vão trazer para você informações que são importantes, beleza? Vão trazer para você informações que são importantes acerca ali daquele texto. Entenderam? Pegaram a ideia? Melhorou para vocês agora? Ficou mais tranquilo? Não ficou? E, gente, é puramente uma questão de observação, entendeu? É puramente uma questão de observação. Porque se você observar e você tiver atenção, você não deixa passar uma situação dessa. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até agora? Posso ir? Posso continuar? Vamos lá. Nesse contexto, analise as afirmações que seguem. Primeira, o autor argumenta que se um casal briga ou tem problemas de convivência durante uma viagem para um lugar paradisíaco, isto é sinal de que o relacionamento está em crise. 2. O autor propõe que viajar juntos revela aspectos fundamentais da compatibilidade do casal que podem ser evidentes no cotidiano. 3. O autor sugere que a viagem pode destacar se os momentos felizes em um relacionamento são realmente a norma ou as exceções. E aí, o que vocês marcariam aqui? A 1 é verdadeira, né? Me parece que a 1 é verdadeira. Então, eu não poderia dizer que a 1 era falsa. Beleza? Eu posso dizer que isso aqui é verdadeiro. E 2? 2 é verdadeiro ou é falso? Vamos ver se vocês estão prestando atenção na leitura, se vocês prestaram, de fato, atenção na leitura do texto. Ó, o Edgleison está dizendo que é verdadeiro, o Legnar também, o Roberto está dizendo que é verdadeiro, também é verdadeiro. E a terceira, pessoal, ela está óbvia, né? A terceira, ela está óbvia porque o autor fala sobre isso no começo do texto. Então, todas as alternativas aqui são verdadeiras. É bom a gente ver uma questão como essa pelo seguinte fator. A UPA, ela tem isso de colocar nas provas dela situações em que todas as assertivas são verdadeiras. Então, se você se deparar com uma situação dessa, não tenha medo, tá? Acontece mesmo. Acontece mesmo. Isso aí é fato, beleza? Acontece mesmo. Não tenha medo. Ai, professor, mas eu errei porque eu fiquei com medo, porque não existe isso de todas verdadeiras. Na UPA, existe, tá? Alguém ficaria com dúvida nessa questão, por favor? Alguém ficaria com dúvida nessa questão ou não?
Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Professor, entendi. Professor, não entendi. Eugênio dizendo que entendeu, tudo certo. Tiago, quer perguntar alguma coisa? Eu fiquei em dúvida lá na prova. Acabei marcando a letra B. Marcou B. Mas por que você não achou que a 2 era verdadeira, cara? Porque eu respondi as específicas primeiro, aí fiquei com a cabeça muito quente. Aí quando eu fui responder as de português, acabei me confundindo. É o só, porque, Tiago, tu tá me falando uma coisa que eu falo para todo mundo. O professor, vou pegar exemplo do professor, né? O professor, ele faz assim, ele pega logo a específica, porque vale mais, e ele deixa a parte básica para depois. Só que quando o cara chega na parte básica, o cara tá tão cansado que a cabeça não vai mais. Aí, o que você não perde na específica, você perde na básica e acaba ficando fora. É osso, viu? Terceira, vamos aqui. O autor faz uso de diversas figuras de linguagem que ajudam a transmitir a mensagem de forma mais vívida e impactante. No trecho, amar é como encontrar seu parceiro de dança, aquele que não pisa no seu pé, que entende o seu ritmo, que se ajusta ao espaço, ao seu espaço. A figura de linguagem predominante é a. Gente, vamos aqui. Se eu estou falando, essa daqui é brinde, tá? Pegou uma questãozinha dessa, não tenha medo, é brinde. Por quê? Porque tem uma palavrinha aqui que é chave. Esse como, bem aqui, ele entrega a questão. Toda vez que você tem o como e ele não é o primeiro elemento da frase, ele funciona como uma conjunção comparativa. Certo? Toda vez que eu tenho o como e ele não é o primeiro elemento da frase, ele é uma conjunção comparativa. Professor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem uma diferença entre eu dizer isso aqui, ó. Como dei aula, todos passaram, e eu dei aula como um professor calmo. Eu dei aula como um professor calmo. Beleza? Esse primeiro como aqui, ele não é comparativo. Esse segundo como aqui é comparativo. Beleza? A pergunta do Edgleison. Se não tivesse como, seria metáfora? Seria. Tá? A metáfora, ela é uma comparação implícita. Então, ela é uma comparação em que tem uma música do Lulu Santos chamada Sereia, Edgleison. Eu não sei se você já ouviu. Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão, bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul. Ele faz, ao mesmo tempo, uso de duas figuras de linguagem. Ele usa a comparação, quando ele diz o como, e no verso seguinte da música, ele faz o uso de uma metáfora. Estrela do oriente nesses mares do sul. Ele está fazendo uma comparação implícita. Quando ele diz que a mulher amada, essa mulher para quem o eu lírico fala, é uma estrela do oriente nesses mares do sul. Pegou a ideia? E aí, meus amores, este aqui sempre, isso aqui é regra, tá? Isso aqui, professor, mas mais exceção. Não existe exceção no português, tudo bem? Existe regra. Esse primeiro como, ele é um como que dá a ideia de causa. Ou seja, é uma conjunção adverbial causal. Tudo bem? O segundo como, ele dá uma ideia de comparação. Isso quer dizer que é uma conjunção adverbial comparativa. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Ficou claro? Não ficou claro?
Bora, meu povo. Dito isso, o único gabarito possível é o item D de jeans, ok? Eu tenho aqui um processo de comparação. Jobson, o que é uma metonímia? Metonímia é um processo de substituição, tá? Por que a metonímia é um processo de substituição? Porque imagina que eu digo para você o seguinte: eu Cara, vai assistir, que eu tô escutando essas pancadas aqui na minha cabeça. Eu tô lendo Clarice. Quando eu digo eu tô lendo Clarice, eu não estou lendo a autora, certo? Pessoal, desativem os microfones, por favor. Mantenham os microfones desativados. Eu não estou lendo Clarice, eu estou lendo o livro da Clarice. Então eu troquei o quê? O autor pela obra. Então isso é metonímia. Quando eu faço essa substituição de autor pela obra, conteúdo pelo continente. Professor, o que é conteúdo pelo continente? Você me pede... Oxi. Olha para cá, gente. Você me pede água, né? Ei, Jobson, me dá água. Eu vou derramar água em cima de ti? Não, você está me pedindo um copo com água. Só que aí no lugar de eu te derramar água em cima de você, eu vou pegar um copo, vou colocar água para você. Isso é uma substituição de conteúdo pelo continente. Pegaram a ideia? Tudo bem? Melhorou aí? Vamos lá, voltando aqui. A metáfora, como eu disse, ela é uma comparação implícita, certo? Metáfora não é uma substituição. Metáfora é uma comparação implícita. Ou seja, é uma comparação que, se for para facilitar a vida de vocês, a metáfora é uma comparação sem o como, tá? Quando eu digo que a metáfora é uma comparação implícita, eu estou dizendo que a metáfora é uma comparação sem o como, tá? Então, quando eu digo assim, a Lume é minha cachorra, tá? A Lume é um anjo. Então, quando eu digo a Lume é um anjo, eu estou fazendo uma comparação entre a minha cachorra e um ser divino vindo do céu, porque a Lume é boa, é calma, é tranquila, beleza? A antítese é uma oposição de palavras, beleza? A antítese é uma oposição de palavras, como, por exemplo, alto, baixo, ou claro e escuro, bem e mal. Então, sempre que eu falo... Não, figura de linguagem é obrigatório, viu? Para a UPA, figura de linguagem é um conteúdo que você não tira. Se você vai fazer prova de nível médio ou de prova de nível superior da UPA, figura de linguagem você não pode tirar. Beleza? Você não pode tirar a figura de linguagem daí, não. Se você tirar, você corre o risco aí, corre um risco muito grande, inclusive, de perder questão, tá? Figura de linguagem é conteúdo que não se tira, tá? Tá estudando para UPA, não deixe de estudar figura de linguagem, não, tá? Dúvidas? Deu para entender? Ficou claro? Tudo bem? Posso prosseguir? Tranquilo? Vamos lá, questão de número 4. Os pronomes demonstrativos têm um papel crucial na coesão textual, pois ajudam a estabelecer relações entre as partes do texto, facilitando a conexão entre ideias, frases e parágrafos. Eles indicam a posição de algo em relação ao discurso ou ao contexto, ajudando o leitor a entender a sequência lógica do texto. Sim, Cícera, pontuação, acentuação, figuras de linguagem e reescrita de frases e períodos é obrigatória são conteúdos obrigatórios na UPA, tá? Vamos lá.
Eles indicam a posição de algo em relação ao discurso ou ao contexto, ajudando o leitor a entender a sequência lógica do texto. Em relação ao uso do pronome esta, em, olha só, presta atenção aqui. Veja você. Ele já está te dando o trecho. Então você não volta para o texto, você não se preocupa com nenhuma outra coisa que não seja o que já está aqui, beleza? O que já está aqui, você mantém, tudo bem? Vamos lá. Pode-se afirmar que é utilizado também quando se refere no tempo passado em relação ao interlocutor. Foi utilizado corretamente, pois no discurso refere-se a algo que ainda será mencionado. C. É utilizado também quando o objeto ou pessoa referida se encontram próximo da pessoa com quem se fala. E D. Foi utilizado incorretamente, pois deve se referir a algo que já foi mencionado ao longo do discurso. Gente, é muito louco isso, tá? Porque a gente usa isso no dia a dia e não percebe. A gente realmente usa isso no dia a dia e não percebe. É só você pensar assim, ó. Essa semana teve prova da SEDUC. É na semana que eu tô ou é na que passou? O que vocês me dizem? Essa semana teve prova da SEDUC. Normalmente, o que eu faço? Eu uso, e isso é gramatical, tá? Eu uso o essa para me referir ou ao passado, ou eu me refiro ao passado, ou eu me refiro ao futuro próximo. Beleza? Eu só vou usar o essa nessas duas situações. Ou eu me refiro ao passado, beleza? Ou eu me refiro ao futuro. Normalmente, o que é mais comum, professor? Eu usar o essa para me referir ao passado. É o mais comum, beleza? É o mais natural. Tudo bem? Tá dando para entender? Beleza, então vamos lá. E já o esta, aí eu tenho que ter esse cuidado, beleza? O esta, falando de tempo, o esta eu vou utilizar para me referir a tempo futuro, e esse futuro não precisa ser próximo, ou eu vou utilizar para me referir ao presente. Então, eu não posso usar o esta para me referir ao passado. Por isso que o item A está errado. Beleza? Por isso que o item A aqui está errado. Tudo bem? Estão conseguindo entender, né? Até aí? Tranquilo, né? B. Foi utilizado corretamente, pois no discurso se refere a algo que ainda será mencionado. Ó, no discurso se refere a algo que ainda será mencionado. Algo que ainda vai ser mencionado está no passado, está no presente ou está no futuro? Está no futuro, né? É algo que ainda vai ser mencionado. Tá aqui meu gabarito. Item B, de bucho de borboleta. Tudo bem? Pegaram a ideia? Conseguiram entender? Entenderam, não entenderam? Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional? Gente, é literalmente isso. Para resolver essa questão, não precisava de mais do que isso. Lembrem-se dessa distinção, tá? Essa distinção ela é muito importante. É utilizado também quando o objeto ou a pessoa referida se encontram próximo de quem se fala. Vamos lá. Eu posso dizer que o este é utilizado para me referir a quem eu falo em relação a espaço? Posso, tá?
Só que aí qual é o problema? O que está errado aqui? No item C, o este, ele não está próximo da pessoa com quem se fala. Ele está próximo de quem fala. Ele está próximo de quem fala. Ou seja, ele está próximo do emissor. E o item C, ele disse que está próximo do receptor. Quem é o receptor? É aquele com quem eu falo. Deu para entender se será a diferença? Melhorou, meu amor? Show. Muito cuidado. Gente, isso aqui, para o cara que está desatento, é uma casquinha de banana. Quando na verdade não é. Entendeu? Parece uma casquinha de banana, quando na realidade não é. Tá? Deu para vocês entenderem, né? Ficou claro para todo mundo. E por isso não pode ser C, assim como não pode ser D, quinta questão. Vamos lá. No trecho, na viagem, percebemos que a harmonia entre nós era essencial à felicidade do passeio. O fenômeno linguístico da crase teve que ocorrer porque, gente, essencial é um adjetivo. Se essencial é um adjetivo, isso quer dizer que essencial qualifica, ou seja, essencial caracteriza. Jobson, mas beleza, e aí? E agora? A gente tem que prestar atenção pelo seguinte: a palavra essencial, ela tem uma coisa chamada regência nominal. Ok? Professor, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é regência nominal. Regência nominal é uma relação, eu vou colocar aqui pequenininho. Quando eu falo de regência nominal, eu falo de uma relação entre dois termos, tá? Eu falo de uma relação entre o termo regente, que normalmente é o nome. Professor, nome é João, José, Maria, Carlos? Não, tá? Quando a gente fala de nome em regência nominal, nome são essas classes de palavras aqui, ó. Adjetivo, advérbio e substantivo, tá? Então, eu tenho adjetivo, advérbio e eu tenho substantivo. Tudo bem? E aí, uma dessas palavras, uma dessas classes de palavras, se liga a uma outra classe de palavra que é muito conhecida do concurseiro, tá? Essas três classes de palavras, elas podem, devem e vão se ligar a preposições. Então, ela se liga à preposição. Preposição é o meu termo regido, ou seja, a preposição obedece. A preposição obedece o nome. Professor, traduza, não estou entendendo. Já sei. Eu sempre uso esse tipo de exemplo porque toda mãe faz isso. E todo mundo aqui é filho, é pai, é mãe. Todo mundo aqui, enfim, vai entender. Você chega calmamente ali. Você chega para sua mãe. Ah, e esposas também fazem isso, tá? Falo mesmo que eu não sou nem baú. Você chega ali para sua mãe ou para sua esposa e você diz assim: onde é que tá tal coisa? Você diz, sei lá, onde é que tá minha carteira, né? E aí a pessoa diz para você: tá aí em cima. Tá aí em cima. Você não tem como adivinhar em cima do quê? Tem. Dá para você adivinhar? Não, tá aí em cima. Do quê, amigos? Como eu vou saber em cima do quê? Beleza? Então, aí a mãe, ela faz assim.
Se ela não explica, ela não complementa o advérbio, aí ela vai e diz assim: se eu for eu vou esfregar na sua cara. Pra quê? Mas você não falou. Por que você fala? Por que você é assim? Mas você não fala onde tá, cara. Porque, olha só. Presta atenção aqui, ó. Nunca mais façam isso com os filhos e maridos de vocês, tá? Tá ali em cima. Só que a expressão, a locução adverbial em cima, o que está em cima de alguma coisa. Então, essa informação aqui, ela é importante. Está em cima do armário, está em cima da mesa, está em cima da geladeira, está em cima de onde? Então, eu vou precisar, obrigatoriamente, de um complemento nominal. Em cima da mesa, em cima da cadeira. Deu para vocês entenderem? Então, essa preposição aqui, ela é um termo regido. A expressão em cima é o termo regente. Então, regência nominal é essa relação entre termo regido e termo regente. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Vamos lá para a quinta questão. O que é essencial A. Então, qual é o gabarito? Eu já expliquei, não tenho o que eu explicar na questão. Eu expliquei a teoria. Então, com a teoria que eu expliquei, vocês fazem essa questão brincando. Brincando. E aí? Qual que é o gabarito, meu povo? Sinal de vida, vamos lá. Me deem sinal de vida. Patrícia C, Legnar C, Davi B, Rafaela C. Vamos aqui. No contexto em que foi empregada, a crase é facultativa. Não, é obrigatória. Beleza? A crase aqui, ela é obrigatória. Tudo bem? Não é facultativa, não. Tá? Não existe aqui uma opção. A crase é obrigatória. Tudo bem? Eu não posso, eu não devo e eu não vou considerar essa crase como facultativa. Está atendendo a regência nominal essencial, que existe preposição A, perfeitamente. Item C de cachorro caramelo, é isso mesmo, tá? Quem marcou item C aí está certíssimo, corretíssimo, beleza? E aí, vamos lá, continuando aqui. Dito isso, creio que eu não deixei ninguém com dúvida, né? Creio eu. Espero que eu não tenha deixado ninguém com dúvida. Dito isso, sexta questão. Analise o período a seguir, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a classificação da oração em destaque. Gente, oração em destaque é essa daqui, meus amores, tá? Tá sublinhada e tá em caixa alta, né? Como o povo diz. Tá tudo com letra maiúscula, tudo bem? Dito isso, o que que eu quero de vocês? Alguém consegue me responder? Alguém consegue me responder essa daí? Sim, não, claro, talvez, sem dúvida. Alguém consegue? Rafaela, letra C. Quem mais vai tentar? Legnar B, de Gleison C. Patrícia B. E aí? Preposição de indica um objeto indireto. Rafaela, a senhora caiu na pegadinha do malandro. Professora Rosineide, o que a senhora diz? Qual é o gabarito? O que a senhora diz para mim? Vamos lá. Lindalci, item A. Gente, ó o que eu acabei de explicar para vocês, ó. Certeza não é verbo.
certeza não é verbo. Portanto, certeza aqui é um nome. Tudo bem? O que completa o sentido de nome, eu disse para vocês, ó. Nome é adjetivo, advérbio, substantivo. Se certeza é um nome, isso quer dizer que certeza aqui é um substantivo. E aí, se eu tenho algo completando o sentido desse substantivo, eu tenho um complemento nominal. Por isso, sexta questão, item B, de bucho de borboleta, tá? Eu não posso, não devo e não vou ter nenhum dos outros itens. Professor, mas me dê aí um exemplo de objetiva indireta. Com toda certeza. Se você estava querendo uma situação dessa, olhe para cá. Eu preciso de que sejamos fortes. Deixa eu ver. Não, deixa eu dar outro exemplo aqui que vai ser melhor. Vamos diferenciar aqui. Deixa eu ver que exemplo eu posso. Se no lugar de certeza fosse um verbo. Aí sim, beleza? Aí sim. Eu lembrei de que tô liso. Meu Deus, que triste lembrar disso, né? Quando eu digo eu lembrei de que tô liso, tudo isso aqui, ó, tá ligado ao verbo. Qual é o verbo? Lembrar. Ali eu tenho tudo isso ligado a um nome. Então, por isso que é completiva nominal. Tudo bem? Beleza? Deu para entender? Aqui, se fosse de fato aqui, aí eu ia dizer, sem medo de ser feliz. Gente, o que eu tô fazendo? Aí eu ia dizer, sem medo de ser feliz, que essa oração ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Aí tudo bem, eu podia fazer isso, tá certo? Por quê? Porque toda oração está se ligando diretamente ao verbo lembrar. E o verbo lembrar é um verbo transitivo indireto. O que quer dizer ele ser um verbo transitivo indireto? Quer dizer que, obrigatoriamente, ele exige preposição. Aí sim eu poderia dizer que era subordinada substantiva objetiva indireta. Beleza? Tudo bem? Vamos para a sétima. No trecho, me entregue quando estiver limpo. Contém uma ocorrência que, apesar de não ser aceita pela gramática normativa, é amplamente usada na linguagem oral, inclusive na variante culta da língua. Essa ocorrência está presente na colocação pronominal, gente. Essa daqui não tinha muito o que eu explicar para vocês. O que eu posso explicar para vocês, devo e vou, é o seguinte. Quando eu falo de colocação pronominal, eu tenho 3 possibilidades distintas, certo? Eu tenho, vamos lá. Eu posso colocar o pronome antes do verbo, e aí eu vou... Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso colocar o pronome antes do verbo, que é o caso de próclise. Eu posso colocar o pronome no meio do verbo, que é o caso de mesóclise. E eu posso colocar o pronome depois do verbo, que é o caso de ênclise. Então, vou deixar bonitinho aqui para você. Próclise é antes, mesóclise é no meio e ênclise é depois. Beleza?
Professor, mas o que vem no meio, antes, depois? Não estou entendendo. O que vem, o que tem esses nomes, é a posição onde eu vou colocar o pronome oblíquo átono. Ou seja, o pronome que funciona como complemento. É isso que vai mudar de posição. Professor, traduza. Eu não posso dizer isso aqui, ó. Me entregue. Eu não posso. O certo é entregue-me. Por quê, professor? Porque esse me é exatamente um pronome oblíquo átono. Pronomes oblíquos átonos, mi, ti, si, o, a, os, as, li, nos, vos, esses pronomes não podem começar uma oração, tudo bem? Eles nunca podem ser a primeira coisa que aparece na oração, por isso que o gabarito aqui é item B de bucho de borboleta. 8ª questão. Gente, vocês estão entendendo? Então, nada. Tem uma galera que está olhando assim para a tela e dizendo: meu Deus, eu tenho que estudar. Certeza. Certeza que tem gente olhando aqui para mim, para os meus olhinhos da gota serena e pensando: Jesus abençoado, eu tenho que estudar. Porque eu não estou conseguindo entender o que ele está dizendo. É isso. É isso. A gente tem que estudar. A gente precisa estudar. A gente realmente precisa. E, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não são só vocês que estão assustados, que estão com medo, com dificuldade de entender alguns conteúdos, não, tá? Tem muita gente nessa situação. Muita gente mesmo, tá? Então, tipo, estudem, façam a parte de vocês, que mesmo com esse medo que vocês estão, vai dar tudo certo. Não precisa vocês terem medo. Isso aqui vocês aprendem. Isso aqui é prática. Isso aqui, não estar entendendo algumas coisas que eu estou explicando aqui, não significa que vocês são incapazes, que vocês são inúteis, que vocês são isso, são aquilo. Não pensem isso de vocês. Pensem que vocês são pessoas incríveis e só o fato de 8 horas da noite vocês estarem assistindo a aula, isso já coloca vocês na frente de tanta gente na fila do pão e na fila do eu quero mudar de vida, mas eu estou pagando o preço para isso, que vocês não têm ideia. Levem essas aulas a sério. O momento de vocês estarem assistindo aula não é o momento de estar deitado no sofá, não é o momento de estar deitado na rede, não é o momento de estar dando atenção para o filho, para o marido, para o cachorro, para o papagaio. Esse momento é de vocês. A vida que vai mudar, antes de mudar dos outros, é a vida de vocês. Então, foquem em vocês. Exercitem, deem atenção às aulas. Tirem que esse momento seja um momento de vocês. Senta na mesa da cozinha, senta dentro do quarto, não importa onde seja, mas foca. Porque superar essa dificuldade que você está tendo nessa aula e em outras aulas é o que vai te fazer superar todas aquelas pessoas que querem o mesmo cargo que você. Mas a diferença é que você está pagando o preço. Entende? Não se desesperem. Vocês vão olhar para trás, olhar para essas aulas, olhar para a dificuldade que vocês estão tendo agora com carinho no futuro. Porque vocês vão ver que vocês superaram e que vocês conseguiram. Sabe? Nada melhor do que a gente olhar para trás no caminho que a gente percorreu e ter certeza de que a gente percorreu o caminho certo. Isso é muito bom. Sigam esse caminho da retidão, inclusive nas aulas. Tenham foco que vocês superam qualquer obstáculo, gente. Eu acredito muito que a fé move montanhas, mas uma pessoa que tem fé e disciplina, ela é insuperável. Viu? Bora cuidar. 8ª questão. A concordância nominal é a relação de concordância entre os substantivos e os elementos que os acompanham, como adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Assinar a alternativa que contém um erro de concordância nominal. Concordância nominal, meus amores, é aquela situação em que adjetivos, artigos, pronomes, numerais concordam com o substantivo em número. O que é número?
plural ou singular. E concordam em gênero. O que é gênero? Masculino ou feminino. Masculino ou feminino. E aí? O que vocês dizem? Ó, aqui tem uma pegadinha. Porque no item D eu tenho erro de concordância. Só que no item D eu tenho um erro de concordância verbal. Então não pode ser D. O D está errado. Item C. A melodia vem do lar, bem antes dali. Não tem erro. Não se corrompa com seu dinheiro. Não tem erro. É proibido a alimentação. Gente, sempre que vocês tiverem o azinho nessa posição, antecedendo o substantivo, e eu tiver a palavra proibido ou proibida, permitido ou permitida, essa palavra precisa concordar com o nome. Então, o certo seria proibida e não proibido. Tudo bem? Beleza? Por este motivo, gabarito da 8ª questão, item A de aprovação, tá? 9ª questão. Professor. Alguém quer... Pois não, Davi? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Só uma dúvida. Esse seu material vai ficar disponível com essas explicações que o senhor está fazendo no PDF aí pra gente? Eu sempre mando para a coordenação. Eu gosto, eu acho importante, sabe? É que eu gostaria de ter acesso a esse PDF com as explicações do senhor. Na hora. Assim que acabar a aula, eu já mando para a coordenação e aí a coordenação disponibiliza para vocês. Eu gosto de disponibilizar, Davi, porque eu acho que você deve estar aqui desde o começo. Eu dou teoria, né? Enquanto eu estou resolvendo as questões. Então, eu acho importante as pessoas terem esse material. Isso, esse seu método de explicar é excelente para mim. Eu gosto muito de assistir suas aulas. Obrigado, meu amigo. Outra dúvida, professor. Não sei se o senhor chegou a ver o gabarito da banca. Porque eu verifiquei, tem 2 questões até agora que deram um gabarito diferente do seu. Não sei se o senhor chegou a ver. Cara, não. Qual foi? A número 1 e a número 2. Ué? A número 1, a banca deu a letra C, e a número 2, ela deu a letra B. Aqui... Rapaz, eu não vi isso não, porque se eu tivesse visto, eu tinha entrado com recurso. E eu ainda tinha, só para me fazer de doido, eu ainda tinha conseguido, numa situação dessa, pegar a tese de doutorado de uma colega minha, que foi sobre gênero, sobre predominância de gênero, e eu tinha levantado essa tese como referencial teórico. Eu fui até verificar se eu estava olhando o gabarito preliminar, né? Mas eu fui verificar, era o gabarito oficial mesmo, realmente ficou definido o gabarito. Meu Deus, por que ninguém me falou isso, gente? Porque não existe uma tipologia dissertativa narrativa, entendeu? Então, só não dava. Só não tinha... Não tem nexo, né? Não faz sentido. Só não faz sentido. E a outra foi qual, Davi? A número 2 foi a letra B que eles colocaram. Opa, a 2 aqui, peraí. O autor propõe que viajar juntos revela aspectos fundamentais da compatibilidade do casal. Opa, Davi, obrigado. A 2 aqui, erro meu, viu? A 2 aqui, erro meu. É por isso que eu gosto de resolver as provas, gente, porque acontece, viu? Acontece. Aqui tá certo, porque na verdade, essas características, elas não ficam evidentes. Foi erro meu de leitura aqui. A Elaine acertou, tá? Os casais não percebem, é isso mesmo, tá certo. Obrigado por sinalizar, Davi. Inclusive eu errei também. Não, cara, que vacilo. É 1 e 3 mesmo, tá certo a banca aqui. Agora a 1, tá não, viu? A 1 eu tenho um referencial teórico da linguística textual, inclusive, para levantar isso. Tá errada. A 1 tá errada. A 2 eu errei. Agora a 1, os caras estão, sei não, né?
Não sei quem elaborou a prova. Linguista não pode ter sido, porque um linguista ele não ia fazer isso, não. Ele ia saber o que ele estava fazendo aqui, não ia apontar uma crônica como predominante dissertativo narrativo, porque nem existe esse tipo de tipologia. Agora, se a banca tivesse colocado, Davi, dissertativo e narrativo, beleza. Porque a conjunção tem um valor. O hífen tem outro valor. O problema aí é esse. Não dá, não. Se alguém tivesse me levantado essa questão na época dos recursos, eu mesmo tinha feito. Sério. Vamos lá para a nona. Gente, a nona é uma questão de reescrita, tá? Bora aqui. Observe o texto que segue. Descobrirá que a tristeza não era uma fase da convivência. Os instantes alegres é que foram exceções. Viagens são testes de amor, os mais ferrenhos e imbatíveis exercícios de resistência emocional. A única reescrita desse segmento do texto que está inadequada e que está alterando e mais se distanciando das informações originais é, gente, isso aqui é o tipo de pergunta perigosa. Porque ele está te dizendo que tem uma que muda o sentido das informações. Beleza? Vocês conseguiram entender isso, né? Me digam aí, qual foi o gabarito que vocês marcaram nessa? Ou que vocês marcariam nessa, para quem não fez essa prova? O que vocês marcariam aqui, por favor? E aí? José de Gleison C. Você perceberá que a tristeza não era apenas uma fase transitória na convivência, mas que os momentos alegres eram exceções. As viagens funcionam como um verdadeiro teste de amor, representando um dos maiores desafios para resistência emocional. Cícera, essa daqui, meu amor, a banca está pedindo para você olhar para uma situação em que você tem o seguinte: uma dessas alternativas, ela muda demais o sentido do que está sendo dito. É isso que a banca está te falando, entendeu? Então, você precisa prestar atenção nisso. Beleza? Davi, tu marcaria o que nessa? Luana Leonel, Fulvia Almeida, Angeline, Tomásia, Verônica, Nara Lígia. Vocês marcariam o quê? Ana Raquel Belisário. O que vocês marcariam aqui? Vamos embora. E aí? Flávia marcaria A. Bora, meu povo. Dá sinal de vida. Bora que bora. Legna marcaria B. Ana Raquel levantou a mãozinha. Oi, Raquel, quer perguntar alguma coisa? Lucas marcaria A. Você perceberá que a tristeza não era um momento passageiro na convivência, mas que todos os momentos alegres eram exceções. Viajar é um verdadeiro teste de amor, sendo um dos desafios mais rigorosos e eficazes para avaliar a resistência emocional. Isso aqui não parece que mudou tanto sentido, não, tá? Você vai descobrir que a tristeza não era apenas uma fase passageira da convivência. Os momentos felizes que eram, na verdade, as exceções. Viajar é um verdadeiro teste de amor, servindo como um dos mais intensos e refutáveis exercícios. Refutáveis? Se o exercício é intenso, ele não pode ser refutável, né? Me parece que tem um negócio torto aqui. Não sei. E aí, o que vocês me falam? Parece também para vocês ou é impressão minha? Refutável é aquilo que eu posso questionar, né? Refutável é aquilo que é questionável. O que vocês me falam? Por isso fui na B. A palavra aí tá muito boa. Vamos ver as outras. Você perceberá que a tristeza não era apenas uma fase transitória. Transitório é aquilo que é passageiro, né? Você perceberá que a tristeza não era apenas uma fase passageira, blá, blá, blá. Gente, vou ser muito franco, tá? Eu marcaria B. Se alguém... Ô, Davi, tu tá com o gabarito aberto aí?
Então, sim, o gabarito da banca é a B também. Não dá para marcar outra coisa que não seja B, não, tá? Aqui. Por quê, professor? Por que não dá? Gente, por causa da palavra refutável. Se algo é efetivo e é intenso, não tem como ser refutável. Beleza? Não rola. Não dá. Não tem como. Tá? Espero ter deixado isso claro para vocês. Vamos lá. Dito isso, tá explicado. Vamos para a 10ª e última questão. Oi, Jaiana. Boa noite. Boa noite, professor. No final, eu gostaria só que repetisse o gabarito, porque minha conexão está muito ruim, então eu acabei saindo algumas vezes, entendendo? Perdendo alguma coisa. Eu vou disponibilizar esse material e aí você verifica o gabarito, meu bem. Ah, ok, tá bom, obrigada. Viu? Ok. Vamos lá, 10ª questão. De nada. Observe a palavra em destaque no trecho Quando a é que vai seguir. ser a próxima, professor? A próxima aula? Oi? Quando é que vai ser a próxima aula? Está muito boa a aula para o senhor. Obrigado. Vai ser próxima. É para ser próxima segunda-feira. Se eu não tô ficando doido, é próxima segunda-feira. O que é refutável? Refutável, Janete, é a mesma coisa que questionável. Refutável é o mesmo que questionável, tá? 10ª questão. Observe a palavra em destaque no trecho a seguir. Nossa viagem consistiu num dueto perfeito. Ela falando outros idiomas e eu completando com mímica. É correto afirmar que completando só não possui. Então eu quero aqui o que não... Jaiana, microfone. Eu quero aqui o que não possui na palavra. Um dígrafo nas sílabas completando, um dígrafo nas sílabas tando, eu tenho um dígrafo nasal aqui, né? Beleza? Eu tenho e eu tenho on. Um encontro consonantal disjunto na sílaba ple. O que vocês diriam aqui, meus amores? O que vocês diriam aqui? Gente, encontro consonantal disjunto é aquele encontro que acontece em sílabas diferentes. Tudo bem? Então, sempre que eu penso em encontro consonantal disjunto, eu tenho encontro que acontece em sílabas diferentes. Aqui, por exemplo, ple, completando. Então, esse ple aqui, ele tá junto, não tem nada separado. Por isso que o gabarito dessa questão é item D de jeans. Eu não tenho encontro consonantal disjunto na sílaba ple, beleza? Meus amores, dito isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero de coração que tenha sido uma boa aula. Eu espero ter conseguido deixar vocês satisfeitos com a maneira como a aula foi conduzida, enfim, com a maneira como eu tentei aqui executar meu trabalho. Eu normalmente trabalho dessa maneira. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, tá? E eu vou confirmar com a coordenação e com a direção do curso, mas que eu saiba, segunda-feira a gente tem aula novamente. Tudo bem? Já enviei o material com as minhas anotações para a coordenação para a direção do curso e a direção disponibiliza para vocês lá na área do aluno. Beleza? Se vocês quiserem me seguir no Instagram, meu Instagram é esse que está aqui em cima, ó. jobsoncast.prof, tá? Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, eu vou ficar muito agradecido e eu estou à disposição de todos e todas. Tudo bem? Cheiro, meus amores. Oi, Viviane. Viviane quer perguntar alguma coisa, meu bem? Ok? Então é isso. Cheiro, meus amores. Se cuidem. Boa noite.